nível 2. A gente vai conhecer a história de Oséias. O título é O Profeta da Redenção. Quando a gente lê a história de Oséias, a gente se depara com uma história bem complexa. É uma história pesada. E é uma história da qual não dá para se trabalhar em detalhes com as crianças. E aí a gente pode se perguntar, tá, não pode trabalhar com criança e por que tá lá na revistinha? Bom, primeiro porque todos nós precisamos conhecer as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Se é adulto ou criança, a gente precisa conhecer. Então as crianças precisam conhecer todos os personagens, todas as histórias, e nenhuma história tem que ficar de fora. Então, Oséias tem que estar incluso aí. A história em si, do jeito que está na revistinha, é a história ideal para se passar para as crianças, né? Eu acredito que todos nós aqui já tenhamos, né, lido, estudado ali a revistinha. Então a gente percebe que tá ali e dá para se passar da forma que tá ali para as crianças. Mas quando nós como adultos vamos ler ali a história de Oséias, a gente vê que é uma história assim pesada, né? É uma história difícil, uma história doída, né? A meu ver. A gente sabe ali que a história esse é um profeta, é um homem escolhido por Deus, mais um, né? Para trazer ali a oportunidade de arrependimento ao povo, que mais uma vez se desviou dos caminhos do Senhor, né? Adorando outros deuses e tudo mais, que a gente sempre vem vendo, né, na palavra de Deus ali e das últimas histórias que a gente está estudando com as crianças. E só que Deus ele não vem e aplica o juízo logo de cara. Deus alerta, Deus avisa, Deus dá a chance, Deus dá a oportunidade. E aqui na história de Oséias não é diferente. Era um homem fiel a Deus e o Senhor escolhe ele ali para trazer a redenção para o povo. De que forma? Deus ordena que ele case-se com uma mulher promíscua, uma prostituta. E a gente vê ali que imagine para um homem, né? Tomar uma decisão dessa não deve ser fácil. Mas ele é obediente ao Senhor, faz o que o Senhor manda. E ele se casa ali com essa mulher, eles têm filhos. E a história nos conta que essa mulher se desvia muitas vezes, né? Do propósito ali. Então ela trai o seu marido, ela volta a procurar os seus amantes. E o Senhor sempre ali oferecendo a misericórdia. E essa história simboliza o povo, né? Deus mostra ali essa história simbolizando ali o povo, que é o povo mesmo, que o povo fazia. Gomer, que é a mulher, né, de Oséias, simboliza o povo de Israel, que sempre se desvia dos caminhos. É um povo que se prostitui realmente, né? Ali diante do Senhor, escolhendo dar as costas ao seu Deus e se voltando a outros deuses, idolatrando outros deuses, né? A gente lê aqui, os textos base tá em Oséias 6, do 1 ao 3, e Oséias 14, do 1 ao 9. E a gente lendo aqui em Oséias 4, 12, a gente encontra o seguinte: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Ou seja, como a gente é tolo, né? Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Então, tá bem claro aqui que é espiritual, né? É um espírito de prostituição. É o que acontecia ali com o povo de Israel. E este povo só se rendia, eles não tinham como vencer esse espírito de prostituição, porque a gente lê aqui no capítulo 6, no verso 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Então, assim, era um povo que tinha virado as costas para o Senhor. É um povo que deixou de buscar ao Senhor e conhecê-lo cada dia mais. E assim, a gente facilmente se desvia dos caminhos. O povo facilmente se desviava dos caminhos porque simplesmente se esqueciam do Senhor. A gente
O pastor Fabiano sempre comenta isso, né? Que a gente tem a ilusão de pensar que idolatria é só quem adora a estátua, né? Aquela coisa, né? Dos católicos, enfim. E também, apesar de também ser um pecado diante de Deus, obviamente, não é só isso. Nós temos muitos ídolos no nosso coração. E diariamente a gente alimenta e não percebe. E com isso, pouco a pouco a gente vai se desviando do propósito, do caminho do Senhor. E sem perceber. A gente faz isso sem perceber. Então, se a gente não tá ali procurando sempre buscar ao Senhor no sentido de não só ir pro culto, claro que é importante, precisa, temos que ir. Mas se a gente não busca ali sentar e ler a palavra, estudar em cima da palavra, buscar o Senhor em oração, ter relacionamento com o Senhor, se a gente não procura fazer isso, por mais que seja difícil, que tenhamos uma vida corrida, todos nós temos, se a gente não tiver a consciência de que precisamos tirar esse tempo, tem dia que você tem ali bastante tempo disponível. Foi feriado ontem, hoje algumas pessoas não trabalharam, por exemplo, hoje é sexta-feira, e tem ali bastante tempo, mas na realidade do dia a dia não temos muito, mas se a gente não tirar o mínimo que seja para dedicar ao Senhor ali, buscar a conhecer o Senhor, buscar conhecê-lo de fato, a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai se desviando dos caminhos do Senhor. Outros ídolos acabam tomando o lugar de Deus no nosso coração. E quando a gente menos espera, a gente já tá totalmente desviado dos caminhos. A gente tá como a mulher de Oséias aqui, como o Gomer, procurando os nossos amantes. É muito pesado isso, mas infelizmente é o que acontece, né? Tudo que a gente lê aqui na história de Oséias não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente. Infelizmente é o que acontece hoje. Então o Senhor sempre está nos chamando ali ao arrependimento, sempre nos chamando ali para voltarmos para Ele, a buscarmos com intensidade, com vontade, com desejo. Claro que um dia a gente tá mais forte, a gente tá com mais vontade, vamos dizer assim, mas não é todo dia assim. Então, mesmo no dia que a gente não tiver afim, a gente precisa ir até o Senhor, porque é só Ele para nos proteger e nos livrar desse caminho mal, de seguir pelo caminho mal. O Senhor sempre é misericordioso, né, a nos resgatar ali. Enfim, a história de Oséias é basicamente isso, né? É essa coisa pesada de entender que muitas vezes nós somos prostitutos diante do Senhor. Infelizmente é assim que acontece. E a gente tem que lembrar que, inclusive nessa história, o Senhor fala que aquela geração não conhecia o Senhor como seus antepassados. Então é algo até pra gente se pensar. Como que a gente está fazendo para deixar o legado de Deus na vida dos nossos filhos, né? Para os nossos lares. Porque se a gente não transmite aquilo para os nossos filhos, para nossa casa, aquilo vai se perdendo com o passar do tempo. Então é nossa obrigação como servos do Senhor, como filhos de Deus, deixar esse legado, né? Da palavra do Senhor, da leitura, de buscar a conhecer o Senhor. A gente viu o que aconteceu com esse povo, porque foi se passando o tempo e chegou uma geração ali que não conhecia a Deus, como os antepassados. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo aí? Por que esse povo de agora não conhece a Deus como os antepassados? O que foi sendo passado de legado dessa geração, né? Então é tudo aí pra gente repensar. E independente se quem está do nosso lado está buscando ao Senhor ou não, nós temos que nos manter firmes na palavra de Deus, sempre. E aí, voltando para o que pode se trabalhar com as crianças, dentro dessa história de Oséias também, o significado das palavras, porque a gente lê a Bíblia e se depara com um bocado de palavra que a gente nunca nem ouviu falar. E o ideal é a gente buscar conhecer aquela palavra. Estudar a palavra do Senhor. Então, uma dica, né, professora, se tiver um dicionário físico, quiser levar para aula e aí perguntar, por exemplo, a palavra no próprio título, redenção.
E aí, as crianças sabem o que é redenção? Pode se perguntar se alguém sabe o que é, se alguém souber, responde. E se não souberem, pega o dicionário na mão ou escolhe alguém para procurar a palavra, para ler o significado para todo mundo e discutir ali sobre o significado da palavra. Ou se não tiver o dicionário físico, não tem problema, tu pode usar ali o celular, o dicionário no celular, enfim, é só uma ideia. Tem várias palavras ali que dá para se buscar o significado delas e isso estimula as crianças a estudarem, a ter interesse em estudar a palavra de Deus de fato, né? Porque não só a Bíblia, mas livros que... Eu sempre faço isso, eu me deparo com palavras que eu não... E muitas palavras que eu nunca ouvi falar, e eu vou buscar o significado. Isso é adquirir conhecimento. E não deixa de ser um estímulo para as crianças, para buscar conhecer, né? Buscar entender das palavras, o significado delas e tudo mais. Bom, no final das contas, né? O que nos ensina é que era um povo desobediente, porém Deus os amava, Deus nos ama. Nós somos desobedientes, falhos, pecadores, mas o Senhor nos ama. Então Ele está sempre nos trazendo ali a oportunidade de redenção, de nos voltar a Ele. O Senhor está sempre disponível, disposto a isso. E basta a nossa atitude a partir disso. O que a gente vai fazer? Né? E aí, a gente vai se render ao nosso Deus ou a gente vai se render aos nossos ídolos do mundo, né? É uma reflexão aí para nós. E como sugestão, a Val deixou aqui uma atividadezinha de forca, né? Aí pode-se usar as palavras, né? Que eu comentei das palavras de buscar o significado e tudo mais. Algumas nem precisa, claro. Mas são palavras da história de Oséias que ela colocou aqui, tá? Algumas sugestões. Por exemplo, Samaria, idolatria, arrependimento. São algumas das palavras que dá para trabalhar, fazer essa dinâmica com eles da forca, tá bom? Bom, esse é o conteúdo aí do nível 2.